Olá, sou Alex Queiroz, estamos aqui mais uma vez para você conhecer a nossa igreja. Estamos no passo 4, não é demais? Estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Você viu no passo 1 um pouquinho sobre a nossa história, um pouquinho sobre quem nós somos, a igreja que nós queremos ser. No passo 2 você ouviu o que é o Evangelho, quem é Jesus. No passo 3 você viu qual é a missão do cristão, para que você existe, qual é o seu propósito. E aqui no passo 4 você vai ouvir por que você precisa de uma igreja, qual é a missão da igreja. Afinal de contas, nós precisamos da igreja para cumprir nossa missão. Se Deus nos deu uma missão, se Deus falou para a gente fazer discípulos, eu não posso fazer discípulos sozinhos? Né? Vamos ver sobre isso. Existe necessidade da igreja? Então, eu espero que a gente consiga responder a partir da palavra de Deus as suas perguntas. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, lembre-se, Deus quer restaurar o propósito dele em nós. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós fomos criados para representá-lo, certo? Você concordou até aqui? E eu quero te mostrar que você não consegue representar a Deus sozinho. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 23, eles dizem assim: para que todos sejam um, oração de Jesus, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles, os meus discípulos, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Primeira coisa que a gente tem que entender: como que o mundo vai crer que Jesus veio? É isso que Jesus está falando aqui. A oração de Jesus é: o mundo vai crer que eu sou real, que eu sou o verdadeiro Cristo, se eles, versículo 21, estiverem em mim, se os meus discípulos estiverem em mim, em uma unidade conosco, comigo, contigo. E aí, versículos 22 e 23, o mundo vai saber que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, pela unidade deles, pela unidade deles. Gente, isso é incrível, isso é um ensino que muda tudo. A unidade da igreja diz respeito ao caráter de Deus. Sabe como as pessoas vão saber que Jesus é Jesus? Através do nosso relacionamento. E aqui eu quero dizer uma coisa, lembrando, Deus criou todas as coisas e disse: é bom. Deus criou o homem, provavelmente a mulher, e ele falou: uau, é muito bom, né? Certamente a mulher é a cereja do bolo da criação, ela é a obra-prima de Deus na criação. Ele falou: é muito bom, mas tinha uma coisa que não era boa antes de criar a mulher. Não é bom que o homem estivesse só, porque nós já vimos, porque não tem como o homem sozinho representar a um Deus coletivo. Gente, é através do relacionamento da igreja que as pessoas vão saber que Jesus é Deus. Esse é o conceito de complementaridade. E isso a gente vê em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala em igreja como um corpo. Ele diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Gente, cada pessoa existe dentro do corpo para se complementar. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Entendam, nós somos um só corpo. Um só corpo. Nós precisamos
uns dos outros. É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que Jesus disse. Agora preste atenção nesse versículo de Jesus. João, capítulo 13, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe como que a gente identifica os verdadeiros discípulos de Jesus? O verdadeiro discípulo de Jesus ama uns aos outros. Gente, igreja é coletivo. Assim como não era bom que um homem estivesse só, porque assim ele não conseguiria representar a esse Deus, nós não vamos conseguir representar a Deus sozinhos dentro de casa. Nós precisamos uns dos outros. E como que a gente representa um Deus de amor? Pensa no Evangelho, pensa no passo 2. Deus mandou o seu Filho para morrer por pecadores, ok? Então, você vai para uma igreja, e lá na igreja você é machucado, e lá na igreja pessoas te ferem, lá na igreja você se decepciona com líderes, com pessoas, certo? Gente, esse é o momento de ser um discípulo de Jesus e de amar como Jesus amou. É nessa hora que o Evangelho e a graça é demonstrado, porque graça nos foi dada para que nós pudéssemos expressar e demonstrar graça. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. E quero dar um adendo aqui, especialmente quando estes outros te machucarem, porque foi isso que Jesus fez. Jesus falou, olha, lá no Sermão do Monte, amar quem te ama é fácil, amar o seu amigo é fácil, amar quem te faz bem é fácil. Quero ver você amar os seus inimigos, quero ver você amar quem te faz mal, quero ver você amar pessoas dentro da igreja que te feriram. Aí sim, a gente vai estar demonstrando o verdadeiro evangelho. Você não é igreja sozinho na sua casa. Então, primeira coisa, nós não conseguimos representar a Deus sozinhos. Segunda coisa, todos nós, preste atenção, todos nós precisamos de legitimação. E aqui eu quero começar da seguinte forma: ninguém se batiza. Nossa, eu gostei do passo 2, eu creio em Jesus, isso tocou minha vida, então eu vou entrar aqui na piscina da minha casa e vou me batizar, ok? Não, isso não existe, isso nunca houve na história, porque o batismo é uma confissão pública de que estou morrendo para mim e eu estou vivendo para Cristo Jesus. Isso é o batismo. Ninguém se batiza porque o batismo é uma confissão pública, e a confissão pública acontece mediante a igreja. A igreja é uma embaixada. Ok, nós vimos que nós somos embaixadores de Cristo Jesus, certo? A igreja é essa embaixada, ok? Então, uma ilustração que eu acho fantástica para a gente ilustrar isso, que a igreja é uma embaixada. Imagine que você vá lá nos Estados Unidos, ok? E aí você está lá nos Estados Unidos, você é um brasileiro e você perde o seu passaporte. Você, de alguma forma, fala, eu perdi meu passaporte, você é abordado por uma autoridade lá. E lá nos Estados Unidos você fala, não, eu sou brasileiro, e ele vai falar, tá bom, mas eu preciso ver o seu documento, me prova que você é brasileiro. O que você faz? Eu perdi o meu passaporte. Aonde você vai? Você vai para a embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos, para conseguir um novo passaporte. É a embaixada que vai falar, ele realmente é um brasileiro, ou ele é uma fraude, ele está mentindo, ele não é brasileiro coisa nenhuma. É na embaixada que se legitima quem é a pessoa. Gente, Mateus capítulo 18 é a segunda vez que a palavra igreja aparece. Deixa eu te falar, que se você ler o Novo Testamento, você vai ver poucas vezes Jesus falando sobre igreja, e muitas vezes falando sobre o reino. Porque a igreja é inaugurada ali no Pentecostes. Ali começa oficialmente a igreja de Jesus.
A primeira vez que Jesus fala sobre a igreja é em Mateus capítulo 16, quando ele vira para Pedro e diz: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja, que esteja registrado nas Escrituras. Aí lá em Mateus capítulo 18, ele fala novamente. Em que contexto Jesus fala novamente a palavra igreja? Em um contexto de legitimação. Preste atenção. Mateus capítulo 18, de 15 a 18, dizem assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Preste atenção. Talvez você vire e fale no primeiro ponto: você falou, Alex, que a gente não consegue representar a Deus sozinho, mas eu não quero ir para a igreja, isso ainda não me convenceu não. Eu sou igreja, eu, minha esposa e um amigo, e a gente está se reunindo aqui, está tudo ok. Deixa eu te falar, existe um problema nisso, porque você precisa de legitimação. E a gente acredita que a igreja, ela é fundada sobre o fundamento dos apóstolos. E por isso que existe ordenação pastoral. E é por isso que pastores são ordenados com imposição de mãos, porque eles foram levantados por Deus. E os apóstolos foram fazendo novos pastores. E os pastores foram legitimando outros pastores, até Deus estabelecer de maneira concreta a liderança da igreja, e a gente vê isso lá em Efésios capítulo 4, existem uns que são apóstolos, outros que são profetas e mestres, outros que são evangelistas, entende? Deus estabeleceu a liderança da igreja, Deus estabeleceu como funcionaria a igreja, e Jesus falou como seria a legitimação da igreja. Você já ouviu esse versículo 18 alguma vez? Olha, pode orar a Deus, porque tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, tudo que você desligar da terra será desligado no céu. Então ore pedindo um carro, ore pedindo uma cura, que Deus vai dar, porque a gente vai ligar aqui o nosso pedido no reino dos céus. Isso está errado. Olha só em que contexto Jesus fala isso. Olha em que contexto. Jesus fala, olha, se o seu irmão errou, é para adverti-lo, é para repreendê-lo, mostre o erro para ele, mas se ele se arrepender, beleza, mas se ele não se arrepender, chame outra testemunha, mostre para ele novamente o erro com outra testemunha, se ele ouvir, beleza, se não, faça o quê? Leve para a igreja, porque a igreja é a autoridade máxima de legitimação. Gente, deixa eu te falar uma coisa, isso talvez te choque, mas a disciplina bíblica visa a restauração. A igreja, no meio da igreja vão ter falsos discípulos, falsos profetas, e o papel da igreja, a igreja recebe a tarefa de legitimar. Olha, você é verdadeiramente um discípulo de Jesus, porque caso ele seja repreendido e ele não dê ouvidos, qual é a última coisa que a igreja precisa fazer? Considere-o gentil e publicano, considere pecador e um não cristão. Nossa, essa semana eu ouvi uma mensagem de uma pessoa falando que não é papel da igreja julgar. A igreja só existe para amar. Infelizmente eu discordo dessa pessoa de acordo com a palavra de Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 5. Paulo vai falar, olha, tem uma pessoa cometendo pecados aí, considere o gentil e publicano, tire ele do meio de vocês.
E talvez as pessoas vão falar, poxa, isso não é amar. É claro que é amar, porque Deus disciplina o filho que ama, nós disciplinamos os nossos filhos porque nós o amamos. Entenda isso de uma vez por todas. Isso é amor. Ou seja, você está falando que excluir é amar? Não, a gente não exclui para amar. A gente exclui com pesar no coração, visando a restauração. A gente quer que a pessoa se arrependa dos seus pecados. A gente quer realmente legitimar quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus falou, tudo que vocês ligarem na terra será desligado nos céus. Se a igreja falar, esse não é um verdadeiro discípulo de Jesus, lá nos céus, ele não vai ser considerado um verdadeiro discípulo de Jesus. Gente, por isso eu digo, fazer parte de uma igreja não é opcional. Eu quero fazer parte de uma igreja, eu não quero fazer parte de uma igreja. Deixa eu te falar, você precisa de uma igreja porque você não se legitima. Assim como você não se batiza, você não se legitima sozinho. E por último, todos nós precisamos de supervisão, ok? Gente, lá o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, diz: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração do homem é enganoso, nosso coração é enganoso. Eu preciso de pessoas me supervisionando. Ou seja, a gente pode falar que a igreja existe porque nós não conseguimos representar a Deus sozinhos. A igreja existe porque nós precisamos de legitimação. E a igreja existe porque nós precisamos de supervisão. Eu preciso de pessoas olhando para as minhas atitudes, para o meu coração, para o meu comportamento e me advertindo. Eu preciso disso. E um dos textos para mim mais claros em relação a isso é Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Os versículos dizem assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, sabe o que o autor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando, olha, cuidado com o seu coração, cuidado que o seu coração é enganoso. Sabe qual é a única fórmula, sabe qual é o antídoto para vencermos um coração enganoso, um coração incrédulo, um coração perverso? Sabe qual é o antídoto? Exortação da igreja, todos os dias. Nós precisamos de pessoas apontando o nosso pecado. É por isso que pessoas não querem fazer parte da igreja, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem, no meu nariz eu que mando. Você não manda coisa nenhuma. Primeiro, se você é discípulo de Jesus, é Deus que manda. E segundo, Deus mandou a igreja mandar em você. Jesus falou, é a igreja que vai legitimar, é a igreja que vai falar, é um verdadeiro discípulo. E parta do princípio da humildade, seja humilde, fala, eu preciso de supervisão. Gente, eu estou falando por mim, eu, Alex, preciso ser supervisionado, sabe por quê? Porque a minha natureza é hipócrita. Eu sou pecador e eu preciso de pessoas me apontando o certo, o errado, a maneira como eu deveria agir, a maneira certa de agir, me mostrando a palavra de Deus. Para quê? Para que eu não tenha um coração endurecido. Sabe por que cristãos ficam insensíveis ao pecado? Porque não foram advertidos. Porque de alguma forma, alguns inclusive dentro da igreja colocaram barreiras e falou, não aponte o meu erro. Isso não é ser igreja. A igreja existe também para isso, para supervisionar um ao outro. Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também
não seja tentado. Gente, olha a igreja em ação aqui. Nós precisamos de pessoas nos supervisionando, mais espirituais, supervisionando os menos espirituais. Os mais maduros supervisionando os menos maduros. Isso é fazer discípulos maduros. Eu preciso de pessoas me ensinando a obedecer às Escrituras, essa é a missão. E você precisa de pessoas te ensinando a obedecer às Escrituras. Sabe quando você passa por um problemaço familiar? Cara, como é bom alguém da igreja falar a verdade para você. Perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa, perdoe a pessoa que te fez mal, sabe? Pague o mal com o bem. Se nós dependermos da nossa natureza, a gente vai errar. Nós precisamos uns dos outros. Provérbios 27:17 diz: porque como a faca afia a faca, assim o amigo afia o seu amigo. A amizade cristã é isso. A amizade cristã é isso. A amizade cristã são pessoas que querem restaurar a imagem de Deus em nós. Lembre-se, venha do jeito que você está, mas não permaneça onde você está. Isso é a igreja, isso é o desejo do verdadeiro discípulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, estes são os que me amam. E nós estamos numa tarefa de lutar contra o pecado, lutar contra as paixões da carne, lutar contra esse mundo tenebroso. Nós queremos amar mais a Deus e para isso a gente vai ter que renunciar aos nossos desejos. Não somos mais donos de nós precisamos dos outros nos ajudando, apontando o erro. Porque maldito o homem que confia no homem. Sabe o que isso quer dizer? Maldito o homem que confia em si mesmo. Pare de confiar em você. Pare de confiar em você. E eu queria encerrar com uma história. Uma vez, um pastor, amigo meu, ele estava na igreja dele e ele viu um homem casado conversando com uma outra mulher de uma maneira indevida. Eles estavam conversando, ele olhou e ele pensou, eu acho que passou um pouco do limite. Mas ele não teve coragem de ir lá e conversar com um ou com outro e falar, olha, vocês têm que tomar cuidado. Ele não teve essa coragem. Então, depois de algum tempo, de alguns meses, no meio da madrugada, a esposa daquele homem ligou para o pastor, chorando, falando, pastor, o meu marido me traiu. Na hora ele botou a mão na cabeça e ele imaginou, foi com aquela mulher. E aí ele juntou com aquele homem, com a esposa, e ele descobriu que tinha sido exatamente com aquela mulher que ele havia visto. Então, eles começaram um processo de restauração do casamento, do relacionamento com Deus e entre os dois. E no meio daquele processo de restauração, o pastor falou para aquele homem, olha, sabia que eu tinha visto você falando com aquela mulher que você adulterou de maneira indevida? Na mesma hora, aquele homem olhou para o pastor, começou a chorar e falou, pastor, por que você não me alertou? Por que você não me alertou? Se você tivesse alertado, falado comigo, eu teria aberto os meus olhos e eu não teria adulterado, eu tenho certeza. Eu teria freado ali. Eu quero deixar uma lição. Igreja é isso, igreja é nós nos preocupando uns com os outros, com a nossa santidade. Às vezes o endurecimento do coração do seu irmão é por sua culpa, você possui uma parcela de culpa nisso. Sabe por quê? Porque você não está sendo igreja. Nós precisamos julgar os de dentro, foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 5, e amar os de fora. E amar os de fora. Os de dentro, a gente aponta os erros, sabe por quê? Porque nós demos essa liberdade de legitimação.
Por isso eu quero dizer uma coisa para você: se você quiser fazer parte dessa igreja, a frase "no meu nariz eu que mando" não existe. Se você quiser fazer parte dessa igreja, você vai ter que entender que você não é igreja sozinho. Você será legitimado e você será supervisionado. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos ser igreja. E se você viu essa mensagem até aqui, eu queria te comunicar sobre o passo 5. O passo 5 não é em vídeo, é presencial. Por isso, o que você deve fazer agora que você concluiu o passo 4? É muito simples. Você vai me mandar um WhatsApp. Exatamente, meu telefone é 61 98277 7898, ok? Grave esse número, 98277 7898. Você vai me mandar um WhatsApp e você vai marcar um café comigo, porque antes de nós irmos para o passo 5, que será presencialmente, a gente vai tomar um café e vai ser muito bom, e eu preciso conversar algumas coisas com você, tá bom? Deus te abençoe, foi muito bom caminhar com você até aqui, e eu espero que você esteja entusiasmado para esse café, porque eu tô, tá bom? Um beijo, até mais.